Como vai, pessoal? Bem-vindo aí de volta ao nosso canal How to Develop. Eu sou Eduardo Aguiar e tenho o prazer aí de estar com você de novo para falar um pouco sobre testes de unidade com XUnity. Nós vamos dar a sequência, então, à nossa primeira continuidade, né, que a gente viu na primeira aula. Mas antes da gente começar a aula, eu queria pedir para vocês, se você está gostando, né, aí dos nossos vídeos, por favor, se inscreva no canal, dá um curtir, ativa as notificações e sempre que tiver novos vídeos você vai estar sendo informado, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos continuar com o que nós estávamos aprendendo. O que nós vimos aí nas últimas aulas? A gente viu alguns padrões de organização e nomenclatura. Aquela organização que a Microsoft usa, né? O arrange para preparar as informações, o act, que é a execução do método que eu quero testar, e o assert, o resultado, né? Para ver se eu tenho o resultado esperado. E a gente viu os primeiros passos com aquela calculadora, né? Da área geométrica, como quadrado, retângulo e outros, tá? Agora, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver sobre asserção e traits. O que são essas coisas, né? As asserções você já viu um pouquinho na última aula, né? A gente vai agora entrar em detalhes quais são algumas dessas asserções, principais asserções que a gente vai utilizar no dia a dia. Eu vou abrir aqui o Visual Studio, né? E nós vamos ver aqui o projeto que a gente tem lá no GitHub. Aquele que a gente viu na semana passada, você pode baixar ou atualizar, que agora a gente já tem aqui da aula 2. Tá? As asserções é o que eu utilizo para conferir se o valor está correto. A primeira que a gente vai considerar agora são as asserções numéricas, aquela que nós utilizamos na última aula. Olha lá o projetinho de assert, da calculadora área círculo testes. E repara que isso aqui que eu coloquei a gente não tinha feito na semana passada. Por exemplo, eu quero arredondar as casas decimais. O cálculo da área do círculo, ele me dá uma dízima. Então eu quero arredondar para 3 casas decimais. Então, no numérico, né, além daquele que a gente viu, complementando a informação, você tem a opção, deixa eu desmarcar aqui, você tem a opção de colocar aqui a precisão de 3, 2 ou 1 casa decimal. Então ele tem isso tanto para o equal como para o not equal. Tá? Eu tenho como fazer isso. Agora sim, né? Vamos ver as outras asserções, mas antes da gente ver, eu quero explicar um pouco, em vez de eu fazer o código passo a passo, que seria muito demorado, eu fiz aqui um projetinho para a gente testar, que é uma factory de veículos, ou mais especificamente da Honda. E mais especificamente dos modelos que eu gosto, que são as SUVs, tá? Então eu fiz uma classe base, que é uma classe veículo, que ela tem todas as características do veículo. Fábrica, modelo, versão, itens de série, ele tem o valor do veículo, tá, para o meu comercial, e tem também a homepage do veículo, o comercial pediu para colocar isso, tá? E todas as características que a gente tem no veículo e algumas validações que são feitas, tá? Por exemplo, de não aceitar, né, colocar um valor negativo e outros, tá bom? Essa classe, a veículo, ela tem então seus descendentes ali, né? A classe SUV herda de veículo e por sua vez eu tenho SUV compacto, grande e médio que herda de SUV. Então eu tenho essas funcionalidades ali. E eu tenho a minha factory da Honda, onde ela vai criar para mim todos os modelos, é a Honda SUV Factory. Vai criar todos os modelos de SUV com as suas versões da Honda, inclusive com seus itens de série. E a gente quer validar isso, se ela está entregando para nós o carro com as características corretas. É essa as nossas asserções. Então a primeira asserção que a gente vai ver é a asserção de strings. Na asserção de strings, tá? Eu tenho aqui
Eu tenho aqui, olha, a minha primeira verificação que eu estou fazendo. Eu verifico se o nome do veículo, né, que eu estou criando, instanciando pela fábrica, ele está vindo correto. Vem Honda, o nome do SUV e separado por traço versão. E é isso que eu estou verificando aqui, utilizando o equal, né? Bem parecido com o que é lá do numérico. Em seguida, eu também utilizo o equal, tá? Mas o teste aqui, ó, deve ignorar case. Poderia colocar aqui tanto tudo maiúsculo como tudo minúsculo. E o nome, ele, independente de ser em uppercase, lowercase, ele vai comparar e vai resultar em true. Por quê? Eu digo aqui, ó, nesse terceiro método, que ele deve ignorar case, tá? Como é case sensitive, né? Se aqui, por exemplo, eu colocasse o A maiúsculo, meu teste já não iria passar. Mas aqui, se eu mudar para o N ali para minúsculo, o N para minúsculo, não tem problema, ele vai passar, ele está ignorando o case, tá bom? O próximo método que a gente tem aqui, de asserção que a gente está vendo, no caso de string é o start with, ou seja, começa com. Tem um padrão da Honda, sempre começa com o nome da fábrica, com o nome da marca, né? A marca Honda. Então, eu estou verificando aqui com start with. Outra característica da SUV por exemplo, eu tenho lá HRV XL, CRV Touring. Então ele termina com a versão. E aí é o ends with, tá? Aí até usei aqui a conversão do meu enumerable para string para verificar se o nome do SUV terminou mesmo com XL, tá bom? Então eu posso fazer esse tipo de comparação com ends with. Outra seção é o match. Lembra lá que a gente tem o homepage, tá? Ele está verificando através de uma expressão regular se a minha homepage que eu estou criando aqui dessa SUV, da CRV, ela é uma homepage válida. Você poderia colocar para e-mail, você poderia colocar para número de telefone, outras coisas que você pode validar para expressão regular, tá? Então você vai utilizar o match. Outra asserção que a gente tem aí relacionada a valor é o ranges, tá? Eu estou passando aqui cada modelo por Fiori, né? Cada modelo de SUV, eu poderia estar passando também todas as versões, não fiz isso porque ia ficar muito trabalhoso, mas verificar se aquela versão, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, é um SUV compacto? O SUV compacto, o valor dele tem que ser o in range, tá vendo? Entre 65 mil a 105 mil. É um SUV médio, o valor tem que estar entre 106 mil e 170 mil. É um SUV grande, o valor tem que estar de 200 mil para cima. E o not in range, ou seja, ele não pode ser de 0 a 60 mil reais. Tá? Então é uma asserção que você pode estar utilizando aí, tá bom? Outra asserção que a gente vai conhecer é os booleans e nulls. Tá? Então eu tenho aqui, né, a minha asserção de boolean. Qual é o objetivo do teste? É verificar se todos os modelos, né, todos os modelos têm o botão econ. Então ele tem um método lá no veículo, tem item de série, aí eu passo qual o nome do item de série, ele vai retornar true ou false. Então ele verifica, ó, esse método aqui vai retornar true, beleza, né? Então, ele vai validar isso, né? Eu busco também na minha lista, na minha string, o item de série. Ele retorna uma string. Se o botão econ não deve retornar nulo. É isso que ele está validando com o not null, tá bom? E aqui é o contrário. Por exemplo, a WRV, o EX e o LX, não tem teto solar. Então eu verifico, né?
Eu passo o teto solar, ele tem que retornar nulo. Certo? Eu vejo se tem esse item de série, teto solar, ele tem que retornar um false. Tá certo, ele está fazendo esse tipo de asserção aqui para mim. Tá bom? A próxima asserção que nós vamos ver são de objetos, ou object types. Tá? Você pode ver que cada SUV, né, cada modelo lá que eu mando criar, né, ele só tem um método, create SUV. Então, se ele criou lá uma CRV, tem que ser uma SUV grande. Se ele criou uma HRV, tem que ser uma SUV médio. E se ele criou uma WRV, tem que ser um compacto. Como que eu faço isso? Com esse método aqui, tá, gente? O isType, tá? Eu não preciso utilizar reflection para descobrir isso. Os asserts já faz isso para mim, tá? Então, é do tipo SUV grande? Passou. Médio? Passou. Compacto? Passou. Tá? Ele me faz essa teoria, né, para ver se a fábrica está me entregando o SUV do tipo correto. Em seguida eu tenho uma outra Fury, tá? Onde ele faz o teste se toda a minha fábrica, né, tudo aquilo que eu estou pedindo, ele é uma fábrica de SUV, ele tem que me entregar somente SUV. Pensa no seguinte, a Honda fabrica sedã, fabrica o carro hatch, né, como o Fit. Então ela tem que entregar, nesse caso, na nossa fábrica aqui que a gente desenvolveu, só entrega SUV, tem que validar isso daí, né? Por isso que a gente fez todas aquelas heranças, né? Eu verifico lá se o isAssignable from é uma SUV. Se eu colocar aqui veículo, também vai passar. Tá? Então, por quê? Né? A instância que eu estou criando, ela herda de veículo. Tá bom? Muito bem. Então, a gente viu aí mais uma seção de Object Types. Tá? A próxima seção que a gente vai ver é de exceções. As exceções, nós já tínhamos visto alguma coisa na última aula, tá? Eu tenho um método no Create SUV que a CRV só existe o modelo Touring. Se eu tentar criar um modelo diferente, ele me retorna, tá, o Honda Factory Exception. Então eu estou verificando se vai realmente lançar a exceção Honda Factory Exception se eu criar uma versão XL. Bom, outro modo, né, a gente viu isso na última aula, de eu testar uma exceção. Por exemplo, o Argument Exception eu posso ter para diversas situações, mas eu quero validar se realmente o Argument Exception do atualiza valor, se ele está validando para quando o valor é menor ou igual a 0. Então, eu mando aqui fazer um assert argument exception, tá? Pego o resultado aqui, né, que esse throws, né, ele retorna uma exceção, a exceção que a gente passou no genérico aqui. E aí eu valido se a mensagem dele está conforme o esperado. Você pode fazer isso também, ok? A próxima eu deixei por último porque acredito que é a mais interessante. Você validar coleções, fazer a asserção de coleções. Imagine que você quer validar item a item de uma determinada coleção na sua classe, que é o nosso caso do itens de série. Eu não quero eu quero que os itens de série gerados ali, né, não tenha nenhuma string vazia ou nula. Então eu pego e mando, o que eu faço? Eu dou um assert all, passo, né, a minha coleção, e para cada interação, eu tenho aqui esse segundo parâmetro, que é uma action, e mando validar aqui se cada item dessa coleção é uma string nula ou vazia, tá bom? Próximo, então eu não vou fazer, não é para fazer um for each, né, para ver cada coisa. Basta você utilizar esse método aqui, ele vai resolver o problema para você.
O próximo, agora sim, né? É um que eu verifico se o modelo da versão Taurin, né, ela tem o teto solar. E como que eu posso fazer isso, tá? Eu utilizo aqui o Contains, tá vendo aqui? Esse Contains ele verifica se dentro da minha coleção tem esse item aqui. Por exemplo, se eu tenho uma coleção genérica lá, uma lista de produtos, eu posso passar a instância do produto aqui e verificar, mandar ele verificar se está dentro dessa minha lista, dessa minha coleção, utilizando Contains. Em seguida eu tenho o Does Not Contains, que é o contrário, né, do Contains. É a mesma coisa, tá? E por último eu tenho o Equal, que ele compara se as duas coleções são iguais. O que eu fiz aqui foi isso, olha. Eu tenho lá a minha coleção de itens de série, que vem na CRV, coloquei, repeti ela aqui. Se por acaso eu codificando e fui lá e tirei lá o Cruise Control, aí lá ele não vai bater, vai dar erro no meu teste aqui, tá? Então as duas coleções são diferentes. Agora, se tiver igual, passa e bola para frente, tá bom? Então essas eram as asserções. Nós vimos asserções de número, de string, de faixas, que são os ranges. Nós vimos de booleans e nulls. Nós vimos de tipos de objeto, verificar se uma classe, né, a minha instância é de uma determinada classe, ou se ela herda de uma determinada classe. As exceções e as coleções, também nós temos um assert para cada uma dessas. Então facilita muito a nossa vida na hora de criar, na hora que vamos desenvolver testes. E o próximo que a gente vai considerar aqui, né, a gente viu no slide aqui, os traits. O que são os traits, tá? Os traits é uma forma de nós organizarmos o nosso teste aqui no Test Explorer. Por quê? Se você olhar o Test Explorer, por padrão, ele vai vir o nome do projeto, tá? Que é o SUV Factory Tests, e cada uma das classes com os testes dentro dela. Mas para você se achar com o nome dessa forma que está aqui, é muito difícil. Você olha aqui, você olhando por essa Test Explorer, fica muito ruim de achar. Está bem organizado? Sim, está. Alguns podem até preferir assim. Mas o XUnit ele tem um recurso, que a gente vai olhar ele aqui no Assert Strings, que são chamados de traits. Tá? O trait é um atributo onde eu classifico o meu teste por uma categoria, tá? E um valor, por um tipo, né? Uma categoria e um valor. E como que fica aqui no Test Explorer? Olha só, eu vou colocar aqui como traits e você pode ver, olha, deixa eu buildar aqui porque acabou dando um spoiler do que eu ia fazer. Vamos lá. O traits ali, ele coloca o tipo Honda SUV Factory e com o nome agora mais bonitinho, que eu tenho o display name aqui, tá vendo? No Fact, eu posso também ter o display name lá no Fury, tá? E aí ele faz, ó, tá vendo aqui, ó, verificar nome WRVLX, ele tá fazendo isso, tá mostrando isso aqui. E aí em qual categoria? No tipo Honda SUV Factory. Vamos supor que amanhã ou depois você fosse desenvolver o Honda Sedan Factory, né, e fosse fazer os seus testes ali. Ó. Eu teria um trait com sedã, tá? E como que eu faço para aparecer aqui? Ó? Por enquanto, se ele não atualizou aqui, não se preocupe, vem aqui, dá um build, que ele vai passar a aparecer ali essa categoria agora, tá vendo? A categoria nova aqui, que é o Honda Sedan Factory, bom? Então você consegue separar e se localizar. Tá vendo que ele tem o No Traits, né? Tem um monte aqui que eu não coloquei, né? Mas à medida que eu coloco um display name, fica mais fácil para eu encontrar o meu teste aqui no Test Explorer, tá bom? Então essa é uma dica, né, para você utilizar.
para facilitar se achar aí nos seus testes. Outro ponto também, outra dica legal para vocês, se por acaso você deu um build e não encontrou, isso pode te levar a ficar maluco, e você não consegue achar o problema. Mas é muito simples de resolver isso. É você ir aqui no Solution Explorer, dar um clean e depois um rebuild na solução. Pronto, resolvido o problema. Vai passar a aparecer o display name ali, o tipo, tudo para você. Eu tive esse problema, então estou compartilhando aí com vocês para caso isso ocorra, tá bom? Próxima aula nós vamos falar sobre Fixtory, tá? Vamos ver meios para facilitar a geração de dados para os nossos cenários de teste, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal!